Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho fazer mais um Evangelho no Lar com vocês. Nesta noite nós estudaremos o tema Mediunidade Gratuita no capítulo Dai Gratuitamente o que recebestes gratuitamente de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Essa obra aqui ela é fundamental nos nossos estudos, assim como as outras obras da codificação, e eventualmente eu tenho feito só o trabalho junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pretendo eventualmente trazer outros materiais, como por exemplo questões do Livro dos Espíritos, para que a gente possa estudar junto. Mas por enquanto eu estou trabalhando aqui o Evangelho conforme nós combinamos, né? Tem muito tema bom e importante aqui. Então, nessa noite eu sou muito grata pela oportunidade de estar mais uma vez, mês de dezembro de 2018, nos encaminhando para o final do ano, momentos de reflexões para todos nós, para avaliar o ano que passou, que está quase concluindo, para fazer projetos para o ano que se inicia, com muita esperança, com muito amor, com muita alegria, que a gente precisa, né, para poder viver direitinho. Então, vamos nos reunindo aqui nas nossas quinzenas para estudarmos juntos e poder nos fortalecer juntos. Eu tive uma alegria tão grande, gente, mas tão grande essa semana que eu fiz palestra em Boituva e conheci uma amiga virtual do meu perfil no Facebook e ela estava dizendo que ela faz Evangelho no Lar comigo, que eu sou companhia dela no Evangelho no Lar, e é tão bom, sabe? Porque do lado de cá eu posso até estar sozinha, porque vocês sabem que eu tenho feito Evangelho no Lar sozinha aqui em casa, mas eu sei que tem os bons espíritos que ajudam, que inspiram, que acompanham, os espíritos familiares também tem vocês, e tem pessoas que a gente às vezes nem sabe que estão nos acompanhando e que eventualmente faz Evangelho aqui no grupo ou faz Evangelho comigo depois quando eu coloco no Facebook ou quando disponibilizo no meu canal no YouTube. Então é muito bom saber que a gente está acompanhado nessa luta juntos para nos fortalecermos através da prece, do conhecimento, da vigilância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, que é a nossa prece de abertura. Lembrando para quem começou a acompanhar o Evangelho agora, quem ainda não sabe muito bem como é que faz, é sempre importante repetir isso, que o Evangelho no Lar, na verdade, não deve se transformar num ritual assim todo forçado, em que a gente tem que seguir os quadradinhos, né? Senão não dá certo. Não. Tem gente que faz Evangelho de 15 minutos, tem gente que faz de 30 minutos, como nós, tem gente que prefere fazer um tempinho mais, tem gente que faz Evangelho das crianças junto com o dos adultos, tenta adequar. Eu fiz isso com o do meu filho, era pequeno. Tem gente que faz o Evangelho só das crianças, tem gente que faz leitura antes de fazer leitura de um outro livro preparatório, antes de fazer o estudo em si. Tem gente que todo mundo conversa, tem gente que só um fala. No meu caso aqui, vocês são obrigados a me ouvir porque sou eu que estou fazendo Evangelho virtual. E aí a gente vai se adaptando às necessidades, mas o que importa? Mente e coração conectados com Deus, com a espiritualidade, com a boa vontade, com o amor, com aquele desejo de aprender e de receber energias espirituais superiores e de doar da gente, porque a gente também troca energia com os bons espíritos. E sempre que for possível, que o nosso ambiente permitir, que o nosso compromisso permitir, os bons espíritos trazem ou permitem a presença de espíritos sofredores aqui conosco para que eles sejam receptores das energias construtivas, magnéticas e espirituais que a gente possa ajudar a manter no ambiente. Olha só a responsabilidade da gente. Não é porque estamos sozinhos que a coisa não está acontecendo. Está acontecendo sim, de forma muito séria, muito responsável. Por isso que é importante a gente cumprir o dia e a hora que a gente se compromete. Vai receber visita? Você não combina lá? Eu vou receber visita para almoço de domingo, vai chegar meio-dia? Meio-dia do almoço de domingo, a casa está pronta, você está feliz recepcionando a sua visita. Nós aqui fazemos nossa recepção das nossas visitas aos domingos às 7h30 da noite, no momento ao vivo. E depois, quando vocês fazem na casa de vocês, num outro momento, só acompanhando o Evangelho, vocês também vão programar. Eu vou fazer meu Evangelho na segunda-feira, às
21h30. Eu vou fazer meu evangelho na quinta-feira às 18 horas. Não tem nenhum problema, porque o que importa é o compromisso que cada um de nós nos nossos lares está fazendo. Vamos lá então para a nossa prece inicial, né? Vocês, por favor, concentrem-se aí enquanto eu me concentro aqui. E nesse instante nós vamos sentindo o envolvimento amoroso, carinhoso dos nossos mentores, do nosso anjo de guarda, esse espírito superior que se comprometeu conosco, se comprometeu a nos auxiliar, inspirar, proteger, ajudar em tudo aquilo que for necessário. Com o auxílio dos bons espíritos que são os nossos espíritos familiares, amigos de nossa jornada espiritual, aqueles que são espíritos simpatizantes. A gente às vezes se sente sozinho, mas nós temos muitos amigos da espiritualidade, muito mais amigos do que temos de inimigos, inclusive, e isso é muito importante a gente saber. Com esse envolvimento amoroso, com esse carinho, com essa preparação do ambiente que nós estamos fazendo na prece, que eles fizeram, chegando muito antes aqui na nossa casa para higienizar o ambiente astral, nós nos sentimos realmente amparados, esperando a proteção espiritual, a proteção material e, sobretudo, a intuição, a inspiração para que a gente seja capaz de recepcionar os conselhos, as orientações e as explicações que eles nos dão na compreensão dos textos que nós estudamos, para que depois, ao terminar o nosso evangelho, a gente termine esses momentos de reunião espiritual melhores do que iniciamos, mais fortalecidos, mais amparados, mais encorajados para as nossas lutas. E assim, certos do amparo de todos esses amigos que nós mencionamos e outros que às vezes a gente nem tem ideia que estão aqui conosco, nós agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade bendita e pedimos que com a sua permissão possamos estudar e aprender um pouco mais nessa noite. Muita gratidão, muito obrigado, Senhor, que assim seja. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, o texto de hoje não é muito curtinho, não podemos perder tempo para leitura. Eu escolhi falar sobre mediunidade gratuita, embora eu não seja médium ostensiva, tá? Todos nós somos médiums em algum grau. A mediunidade é uma capacidade do nosso organismo físico, porque espiritualmente todos nós nos comunicamos uns com os outros, ou com outros espíritos. Quando nós adormecemos, que o nosso elo corporal dá uma afrouxadinha, dá uma soltadinha, a gente vai lá para a espiritualidade, para a erraticidade, fica lá nos nossos relacionamentos. Por isso que é importante rezar, orar antes de dormir calminho, dormir pacificado, tentando entregar nas mãos de Deus as dificuldades para que a gente durma tranquilo. O corpo descansa aqui, nós, espíritos que somos, vamos nos relacionar. Então, isso daí não é mediunidade, isso é uma capacidade que nós temos de nos relacionar espiritualmente. Fisicamente, a mediunidade é a capacidade que nós temos de nos comunicar, perceber, receber informações. Alguns veem, alguns ouvem, alguns sentem, alguns intuem, alguns se inspiram. E existem muitas outras mediunidades que nós acabamos desenvolvendo, dependendo dos nossos objetivos encarnatórios, da nossa genética, etc., para que a gente se relacione com os outros. Então, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, porque eu não tenho a experiência de ver, de ouvir, de fazer uma psicografia. Não, eu não tenho essa capacidade. Porém, todas as vezes que eu faço uma prece, que eu tô com o meu coração bastante envolvido, todas as vezes que tenho necessidade de ajudar alguém, de ter uma conversa séria que possa ser produtiva, quando tenho uma boa intenção, eu sempre sinto alguma coisa diferente do meu tradicional, do meu trivial, sabe como? Vocês também devem ter essas características. Então, no meu caso, eu sempre sinto um comichãozinho aqui. Pode ser, sei lá, uma característica minha. Já vi gente falar que tem o mesmo tipo de sensação. E aí eu percebo que não estou sozinha. Mas isso é uma forma que eu tenho de reconhecer a presença. E mesmo que eu não sinta, eu ainda assim consegui ter a perspicácia, vamos dizer assim, de
de notar que não estou sozinha, que estou sendo auxiliada quando vou fazer um trabalho como esse que estou fazendo agora com vocês, porque isso aqui é um compromisso meu pessoal, mas também da espiritualidade. Agora há pouco eu falei, a gente tem um compromisso com a espiritualidade. Vocês que se comprometem com o evangelho, independente da minha presença, independente de mim, vocês que se comprometem com o evangelho também fazem o seu compromisso com os espíritos. Então, eu resolvi fazer esse tema, apesar da minha não mediunidade ostensiva, porque vocês sabem que tá assim por aí de assunto a respeito de mediunidade, de médiums que fraudam, de médiums que não são sérios, e aqui eu não vou comentar sobre nenhuma situação, nenhum caso, porque eu acho que a gente tem que ter provas para que as coisas sejam ditas. O que eu preciso fazer aqui é esclarecer para vocês por que a mediunidade é importante e por que a mediunidade é gratuita. Combinado? Então vamos nos limitar à questão da mediunidade gratuita que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Vamos à leitura. Item 7. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Ele não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Aqui eu entro em alguns comentários. A mediunidade é gratuita para que todos, absolutamente todos, tenham a condição de receber as informações necessárias para desenvolverem a fé, desenvolverem a compreensão de Deus, desenvolverem o conhecimento da realidade espiritual, dos relacionamentos que nós desenvolvemos, criamos, construímos com os bons espíritos, até mesmo com os espíritos inferiores, que muitas vezes, de forma invigilante, a gente se vincula. Então a gente precisa ter orientação, e essa orientação vem de quem? Ora, o médico, ele vai dar aula na faculdade de medicina ou ele vai tratar um doente porque ele se especializou naquilo, ele adquiriu conhecimento, treinou conhecimento e passa do seu conhecimento. O médium não, o médium vai estudar, vai adquirir conhecimento, mas os espíritos que falarão por ele, falarão do conhecimento dos espíritos que ele captura dentro da gente. Isso é uma coisa importante, já vou voltar nisso aí. Ele captura dentro da gente e diz, passa a informação. Por exemplo, o que eu quero falar com isso? Um espírito que fale japonês, ele não vai conseguir falar japonês por um médium cujo próprio médium espiritualmente falando nunca aprendeu japonês. Então, para um médium falar em japonês, o espírito do médium tem que ter conhecido a língua, percebe? Então ele tem um conhecimento, mas ele não lembra daquele conhecimento, ele não sabe daquele conhecimento. Quem está falando em japonês e passando orientações é o espírito que está se comunicando. Isso vale para tudo, é muito importante. Então, quem passa, o que ele está dizendo aqui, não nasceu, não é produto da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. O médium adquiriu o conhecimento para ser instrumento, para ser ponte, para ser canal, mas quem passa as informações é o espírito que está se comunicando. Portanto, é ele que é o responsável. Como é que eu vou vender um trabalho que não é meu? Eu posso vender um trabalho que seja meu, né? Mas eu não posso vender um trabalho que seja de vocês, ou que seja dos espíritos. Continuando.
todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los, prestem atenção, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Vocês conseguem imaginar Jesus? Conseguem imaginar Chico Xavier? Conseguem imaginar Padre, sei lá, ai, me escapou algum nome. Vamos dizer Maria Teresa, São Francisco de Assis, um espírito iluminado, que a gente tenha conhecimento de uma índole iluminada, um caráter superior espiritualmente, vir para se comunicar por um médium que vende aquele trabalho. Vocês imaginam ele vir aqui para isso? Aí vocês podem até dizer, mas Vânia, e se as pessoas que forem lá comprar o serviço são bem intencionadas? Elas serão amparadas e orientadas pelos seus próprios espíritos protetores, mas elas estão lá porque elas também querem alguma coisa fácil. Elas também querem forçar uma comunicação que às vezes não é tempo de ter chegado, porque a comunicação ela vem quando o espírito está pronto, quando a gente está pronto e quando existe mérito para essa comunicação, quando existe todo um conjunto, ela é muito fácil a comunicação. Porém, nem sempre a gente está no ponto, percebe? Não é questão de ser difícil haver comunicação. Se todo mundo é médium, muita gente pode passar comunicação. Se todo mundo é médium, eu posso receber orientação, comunicação, intuição de um espírito que seja amigo da minha alma, sem saber que é dele, mas eu quero saber que é dele, tem que ter a assinatura dele, aí eu não me satisfaço, eu vou lá e compro a comunicação, e quem compra recebe aquilo pelo que pagou. Nem sempre o que pagou é o que ele quer receber, é o que ele está comprando, ele quer comprar uma comunicação. E aí o médium pode ou não ser médium, pode ou não estar vinculado a espíritos de caráter nobre, evoluído, que vão passar orientações. Às vezes o médium passa comunicações de cunho moral. A maioria das obras espíritas que tem valor, elas não contam historinhas, elas contam conteúdo moral. Aí a gente diz assim, mas isso aqui é genérico, né? Não tá falando nada de mim, não tá falando nada pra mim. Claro, a gente quer, sacia nosso amor, nossa saudade, nossa ansiedade de notícias, mas a gente precisa ver o conjunto, por isso que as comunicações precisam ser avaliadas pelo seu conteúdo e não pelas assinaturas que elas contêm ou pelo nome do médium que as passou, tá? Não é o que basta. Continuando. Cadê aqui? Eu me perdi. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata, de dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Eu vou pagar aí R$500 para o meu pai se comunicar. Será que isso é justo com a pessoa que quer se comunicar? Você acha que ele gostaria que cobrassem para ele dizer eu te amo, minha filha? Sem dúvida, pode ser assim, ter manifestações, claro que pode, não tem problema nenhum, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Se eu vivo do dinheiro da mediunidade e eu não consigo uma comunicação, mas você vai me pagar por essa comunicação, é claro que dependendo do meu caráter, eu posso vender para você, não, eu preciso desses 500 que ela vai me pagar ou que ele vai me pagar, então eu invento. Percebe? Isso pode acontecer, gente, e acontece infelizmente. Os espíritos levianos, então aquilo que eu falei agora tem a ver também com o caráter dos médiuns, mas tem também, como a gente vai ver agora, o caráter dos espíritos. Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre. E eles vêm, né? E estão sempre prontos para responder o que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Vai fazer brincadeira do copo, vai trabalhar com tábua Ouija, vai ver se vem espírito falar com você ou não vem? Vem sim. Sempre tem um médium na roda, sempre.
E esse médium vai ser o canal de comunicação e os espíritos vão vir. Você sabe dizer se eu vou ficar com fulaninho? Você sabe dizer se eu vou viver muito tempo? Aí ele vai até que fala uma coisa que te deixa apavorado. Porque ele tá aí pra rir da tua cara. Porque ele tá aí pra brincar com você, entendeu? Ou pra te enganar, pra te deixar tolamente empolgado. Não, joga na Mega Sena da virada, tá 200 milhões, porque você vai ganhar. Eu estou aqui dizendo que você vai ganhar. Aí você vai lá e joga, sei lá, uma fortuna, porque você tem que ganhar e vai facilitar a sorte. Então tem muita coisa que pode acontecer. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente. Perceba a continuidade. Depois, se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os espíritos, com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E aí, vocês conhecem médium assim? Tem que pensar, hein? Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade, a capacidade em si mesma. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, aquela pessoa que quer explorar a mediunidade, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, isso é outra coisa. O que? E que, por isso mesmo, é uma propriedade. Aquele que desenvolveu uma capacidade pelo estudo, pelo trabalho, ele é dono daquela informação, ele é dono daquela capacidade, a qual naturalmente é permitido tirar partido, então pode cobrar, não tem problema. Não existe irregularidade moral nenhuma nisso. Mas a mediunidade não é uma arte, não é um talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso, pelo apoio, pelo trabalho, pela participação dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, ou seja, a mediunidade enquanto aptidão física permanece, mas se não tem espírito, não tem exercício da mediunidade. O exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono, não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Estou vendendo a mediunidade? Não é a minha capacidade, é o trabalho deles. Se eu tivesse, no caso, mediunidade, é o trabalho deles que está sendo vendido, não o meu. E este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. Vocês já ouviram falar, né? Mas, gente, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Verdade, ele proibiu mesmo e estava corretíssimo, porque havia abuso.
As pessoas estavam interessadas em responder questões de só menos importância, questões materiais, picuinhas. Elas estavam interessadas em comprar a prestação de serviço dos espíritos para que elas não tivessem responsabilidade e compromisso. Claro, fica muito mais fácil para mim. E aí, eu caso ou separo? E aí, eu compro um carro ou uma bicicleta? Eu vou morar nos Estados Unidos, na China ou fico no Brasil? É claro, se alguém me responde, acaba a minha responsabilidade. Não foi minha culpa, deu errado, mas não foi minha culpa. Então, isso tudo e muito mais motivou a proibição de Moisés. E aí, ele completa aqui nesse trechinho. O espiritismo, que ele chamou de espiritismo moderno, que é o espiritismo, a doutrina codificada por Kardec, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Parou de ser trivial. Todo mundo que tem capacidade mediúnica, se for utilizá-la, se não for é uma pena, porque perde uma grande oportunidade de progresso, desenvolvimento moral e de colaboração de caridade com o próximo. Mas quem utiliza tem que entender a responsabilidade, o compromisso de missão, que é esse dom sendo utilizado em prol do próximo. E aí ele vem um parênteses aqui, gente, que é importante. Normalmente eu não leio esses parênteses, mas ele cita o Livro dos Médiuns e o Céu e Inferno, que são duas outras obras da codificação espírita. O Livro dos Médiuns, que eu recomendo muito para vocês, estou dando uma espiadinha aqui no computador, ele tem vários capítulos e ele cita especificamente o capítulo 28. O capítulo 28, recomendo leitura. O Livro dos Médiuns não é um livro mais fácil do mundo, mas ele tem muita informação importante. Vocês podem escolher os capítulos que vocês querem estudar. Ele sugere aqui capítulo 28. Olha só, chama-se Charlatanismo e Prestidigitação. E tem 2 itens esse capítulo. Médiuns interesseiros, os que cobram, os que recebem alguma coisa em troca mesmo que não cobrem. Alguma coisa ele ganha para fazer a mediunidade. E as fraudes espíritas. Acreditem se quiser, Kardec também falou sobre fraudes espíritas, sobre interesse dentro da mediunidade. Nem todo médium é espírita, por favor. Eu disse que todo mundo é médium, portanto existe ateu médium, evangélico médium, católico médium, budista médium, candomblessista, umbandista e hinduísta. Todas as pessoas são médiums em algum grau, até porque como é que a gente vai escutar nosso mentor dizendo: você tem certeza que você vai fazer isso de novo e vai cair no mesmo erro de todas as suas vidas passadas aí que estão continuando dando dor de cabeça para você? Como é que você vai intuir as mensagens do seu mentor se você não for médium, não escutá-lo? Concorda? Todo mundo é médium. E aí ele cita também o capítulo do livro O Céu e o Inferno, especificamente o capítulo 11, que trata exatamente desse item que menciona Moisés aqui, da proibição de evocar os mortos. Nós, sim, sempre fazemos esse tipo de chamado, mas não no sentido que Moisés proibiu, no sentido de querermos, através de saber deles, comunicar com eles, mandar o nosso carinho para eles, não para usá-los, que é o que a gente repudia. O Espiritismo também repudia esse tipo de comunicação e de evocação. Finalizando aqui o item 10, a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda maior, de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, aquilo que eu disse já. Podemos cobrar pelo fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do conhecimento que adquirimos, tá? Que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos, tá? Então ele tem estudos, trabalhou penosamente, dedicou vários anos, ele pode vender o trabalho dele. Agora, o magnetizador
também. Ele dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. O que é o magnetinizador? Quando a gente vibra pela pessoa dando de si. Eu tenho uma técnica em que eu vou doar do meu fluido vital, do meu magnetismo animal, físico. Muitas vezes o magnetinizador tem essa capacidade, ele até fica um pouco adoentado, enfraquecido ao doar essa energia. Para curar, sim, ele cura muitas vezes o outro, sem a necessidade da participação dos espíritos. Então, o que eles dizem aqui no Evangelho? Eles podem a isso por um preço. Nada contra. Agora, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procura os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Sabe um exemplo? Chico Xavier. Chico trabalhou muito. Ele era funcionário público, ele trabalhou até se aposentar. E quando ele trabalhava, muitas vezes ele fazia todas as atividades mediúnicas dele até 4 horas da manhã. Então, quando ele trabalhava, profissionalmente, todo mundo sabe, Chico era muito pobre. Chico não ficou com 50 centavos do preço de nenhum livro que ele vendeu. Nada. Por quê? Porque ele tinha uma missão que ele considerava exatamente o que ela é, uma missão santa, tá? E aí nós podemos fazer comparações. A mediunidade ela é muito comum, ela é muito fácil de encontrar. Agora, encontrar pessoas sérias que façam da sua missão uma atividade santa, como está dizendo aqui o Evangelho, a gente precisa ter muito cuidado, muito critério. E o fato de encontrar algum médium que não seja aquilo que a gente espera e que o Espiritismo está dizendo que deve ser, não significa desacreditar do Espiritismo, nem desacreditar da mediunidade. Encontre outro médium, encontre um outro lugar para ir, encontre uma outra forma de se comunicar, porque existe e nada vai deixar de fazer existir. A mediunidade existe em todos os relatos, em todas as histórias de todos os países do mundo. Existe sempre algum relato, algum conhecimento. Nos Estados Unidos existem até filmes, seriados que falam de mediunidade. Existem pessoas lá que fazem mediunidade, só que como eles não são espíritas, não conhecem muito o espiritismo, eles cobram pelo trabalho. Por quê? Porque eles estão prestando um serviço. Não vou discutir isso, só quero dizer que a mediunidade existe em todos os lugares do mundo, em todos os tempos, portanto ela não é mentira. O fato de encontrarmos alguém que não seja idôneo, com caráter ou com capacidade moral, afetiva e carinho pelo próximo, pela caridade, para fazer esse trabalho do jeito que deve ser feito, não significa que ela não existe, tá? Eu me lembro que questionei um certo médium que há algum tempo veio a Jundiaí. Eu fiquei sabendo e fui procurar saber porque ele diz que ele faz umas pinturas. Não vou fazer descrições para que essas descrições elas não sejam passíveis de encontrar quem eu estou falando. Eu não tenho prova nenhuma de charlatanismo. Mas quando eu cheguei, essa pessoa estava numa sala, no fundo de um salão de cabeleireiros, juro por Deus, e tinha que marcar hora para conversar, porque quando chegava lá dentro ele conversava, ele fazia determinados desenhos conforme a necessidade ou a situação do consulente, que eu vou chamar agora. E os quadros feitos em cartolina não eram baratos. Obviamente eu saí sem conversar com ele, né? Porque não paguei, não marquei horário, não fiz nada.
Pode ser que a pessoa seja médium? Pode. Me falaram que é um médium e um médium que tem grande capacidade. Agora, eu vou saber quem que se comunica com ele? Se ele consegue vender uma cartolina desenhada na tua frente em 15 minutos por 400, 500 reais? Sei lá quanto custa. Não sei quanto custa. Percebe? Eu tenho o direito de duvidar. E vocês têm o direito de duvidar. De todo mundo. Inclusive, esse vídeo depois vai para o YouTube, então ele fica fora do grupo de contatos aqui, mas nós temos o amigo Márcio aqui que vive falando: não deem informações, não paguem, recebam a informação e comprovem com as próprias informações de vocês. Não coloquem na internet informações relevantes que vão fazer com que médiums que abusam utilizem nas suas psicografias, nas suas psicofonias ou nas informações que vocês recebem. Vamos dificultar. Existe vídeo no YouTube, a gente recebe pelo WhatsApp, gente. Eu tô passando um pouquinho do horário, mas o assunto é muito importante. Existem vídeos que mostram, até vídeo feito no exterior, acho que nos Estados Unidos, que mostra lá a pessoa é convidada a entrar numa tenda. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Entra lá um homem e ele começa a fingir que é médium e vai passando informações. De repente abre uma cortina que tem assim nessa tenda e ele mostra lá duas, três, sei lá quantas pessoas trabalhando com computadores, pesquisando Twitter, Instagram, Facebook, outras redes sociais. Quem é advogado acessa processo. Tem coisa que a gente acessa. Então, tem um site aí chamado Escavador. Você bota lá, você sabe assim, você bota lá, Vânia Munhoz de Vasconcelos. Você vai dizer, a Vânia é advogada em alguns processos, ela tá como polo ativo em tal processo. Pode procurar. Não precisa ter mais do que o meu nome. Tá? E vocês vão encontrar de vocês também. Tinha um site recentemente, tiraram do ar, de vez em quando ele muda de endereço e aparece de novo. Você encontrava pelo seu CPF, tudo. Eu encontrei telefone de onde eu morei em Curitiba, eu moro aqui no estado de São Paulo há 22 anos. O telefone que eu morei em Curitiba, meu CPF, nome do meu marido, nome da minha irmã, de uma das minhas irmãs, nome da minha mãe. Não encontrei nome do meu filho, porque meu filho não costuma botar as coisas na internet. Então a gente coloca um monte de informação e diz assim, não, o médium é bom, ele sabe tudo sobre mim. Gente, pelo amor de Deus, né? Para que o espírito precisa provar com o seu CPF que ele te conhece? Me poupa, né? A gente tem que ter um pingo de amor próprio para entender que a vida continua e o fato de não ter encontrado ainda um médium sóbrio, sério e comprometido com a missão não significa que os nossos espíritos não existam, não vivam e não estejam bem. Ao contrário, eles querem sim que a gente procure aqueles que vão ser o instrumento ideal, vamos dizer assim, tá? Nessa semana passaram aí alguns programas, não assisti, me perguntaram, não dei opinião. Não vou dar opinião porque eu não conheço o trabalho da pessoa que foi falada na TV esses dias. Vamos ter que observar, a gente tem que saber se o cara é bom ou não, a gente tem que saber se o cara é idôneo ou não é. Mas não sou eu e você fofocando no Facebook que vai provar se a pessoa é séria ou não. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é só dizendo, tenham cuidado, tenham critério e entendam dentro da doutrina espírita o que é mediunidade missionária, o que é mediunidade, por que ela é gratuita. É esse o nosso objetivo, é por isso que a gente está conversando sobre isso hoje. Virou quase uma palestra que eu fiz, né? Me perdoem, tá? Mas era muito importante a gente conversar com isso de uma forma clara, de uma forma transparente. Leiam esses capítulos que eu sugeri aqui, que estão no Evangelho. O Evangelho, vocês sabem, capítulo 26 e tem 7 a 10, lá tá dizendo qual é o capítulo do Livro dos Médiuns, qual é o capítulo de O Céu e o Inferno. Façam a sua própria análise, estudem e tirem as suas conclusões. E aí sim, entreguem o seu coração a quem trabalha com amor. E aí vocês vão receber, tenho absoluta certeza, comunicações super amorosas, super cheias de conteúdo moral, de carinho daqueles que vocês amam e estão com saudade. E assim eu encerro.
agradecendo muito a Deus pela oportunidade bendita de estar aqui com vocês mais uma vez. Faremos as nossas vibrações. Antes de fazer as vibrações que eu quero fazer, cadê meu roteiro? Tá aqui. Hoje eu vou fazer o meu roteirinho aqui, que às vezes eu faço. Quero fazer pelo roteirinho, mas eu quero falar em especial hoje por todos aqueles que nos pedem preces e por todos aqueles que a gente sente que precisam das nossas preces, do nosso carinho. Por todos esses entes queridos que queremos que se comuniquem conosco, por todos eles que querem se comunicar conosco e que às vezes não encontram o instrumento adequado, não por não existir um instrumento, mas por não haver compromisso moral e amor suficiente da parte dos médiums para fazer esse trabalho. E em especial hoje eu tive que dar o nosso até breve para uma tia, irmã de minha mãe, e eu quero que as minhas vibrações em especial estejam também com essa minha tia, com os irmãos que restaram, uma família de 14, hoje tem 5 pessoas, todos já de idade, e também pelos filhos, em especial meus primos, que deram o seu até breve. Um dia vai acontecer comigo, já aconteceu com vocês, vai acontecer conosco, de nós partirmos. É preciso que a gente tenha esse amor, essa sensibilidade. E aí, nós, gratos que somos a Deus, gratos que somos a Jesus, gratíssimos que somos também aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos de guarda, dizemos obrigado, Senhor, pela nossa vida, encarnação, por este corpo que a gente usa, pela capacidade de compreender, por conhecer essa doutrina bendita que não deixa que a gente caia nos equívocos, nos enganos da alma sedenta de informações que às vezes não são sérias, e a gente vibra pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores e pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma, em especial por aqueles irmãos que ainda lutam contra a sua depressão, contra as suas tendências viciosas e suas tendências suicidas, para que eles tenham força e coragem para continuar aqui, sabendo que esse esforço será premiado depois, quando for a hora de dizer agora você venceu. Pelos espíritos com missões definidas, e como nós trabalhamos hoje o assunto mediunidade, em especial por todos os médiuns que trabalham ou deveriam trabalhar missionariamente. Pelos moribundos, por aqueles que estão em processo de desencarnação, pelos seus familiares, pelos que já deram adeus ontem, hoje, daqui a pouco, 5 minutos atrás, por todos os que estão viajando nesse instante, pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus colaboradores, por todos os seus assistidos, por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, independente do lugar do mundo, independente da religião, porque Jesus foi o mestre, o missionário maior, que trouxe à Terra tudo aquilo que Deus precisa que a gente saiba para evoluir. Pelos nossos governantes em todos os países do mundo, em todas as áreas, especialmente pelo nosso país, que vira mais um ano começando de novo na esperança de ter um novo governo e que as coisas se ajeitem aqui, pela natureza, de uma forma geral, pelos nossos animaizinhos e para que as pessoas aprendam a amar os animais e respeitar os animais e a amar o ser humano, que também tem corpo de animal, também é físico, também é carne, e a respeitar o ser humano, pelos lares da terra, pelos nossos parentes e amigos, por aqueles espíritos que estão em processo de encarnação, agora, nesse momento, acoplando a um novo corpo, dando o seu primeiro grito, o seu primeiro choro, recepcionados aqui na Terra, pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que eles possam nos perdoar e que nós possamos também ser capazes de dar-lhes perdão. Por aquele caso difícil que conhecemos, por todas as pessoas que mentalizamos, que temos amor, afeto, apreço e preocupação. E por fim, além de pedir pela água daqueles que colocaram aí para que a medicação seja necessária no nosso corpo físico, possa ser colocada nessa água como um veículo através dos bons espíritos, nós pedimos humildemente por nós mesmos, pela nossa capacidade de continuar amando e desenvolvendo as nossas virtudes, pela nossa capacidade de compreender, de perdoar, de fazer gestos de caridade em todos os aspectos das nossas vidas. Que sintamos a força, a coragem
e a importância dessa oportunidade encarnatória que nós vivemos aqui. Desejando assim que todos tenham uma noite de paz, de amor, de luz, com muitas bênçãos, com semana de muita força, muita coragem, muito amor, muito otimismo, muita esperança. E se Deus quiser e permitir, daqui a 15 dias eu volto a estar aqui com vocês mais uma vez. Que Jesus ampare, me perdoem por ter extrapolado um pouquinho o tempo hoje, os bons espíritos perdoam quando a gente faz excepcionalmente, mas é porque o tema realmente era importante. Boa noite, gente. Muito obrigada. Paz sempre. Tchau.